Você pode acompanhar comigo? Romanos capítulo 8, Romanos 8, versículo 4 até o 9. Vamos ler o 3, só para dar para entender, né? Porquanto que for impossível a lei no que estiver enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito, condenou Deus na carne o pecado. Verso 4. Lembrando, condenou na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor é a mesma coisa que inclinação. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Só até aí, tá bom, né? O 9 eu leio semana que vem. Olha para cá agora, por favor. Só pegando um gancho da semana passada, os irmãos se lembram, semana passada eu preguei sobre os 3 primeiros versículos, onde Paulo começa dizendo, né? Agora, portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu deixei bem claro que este versículo 8 é uma continuação natural lá do capítulo 5. Capítulo 6, capítulo 7, Paulo abre um parênteses para explicar algumas coisas das quais ele estava sendo acusado. Mas então, ele falava sobre a justificação pela fé, e no capítulo 8, ele continua com o mesmo assunto, dizendo, agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E eu falei justamente que, olha, o cristão, ele não foi alguém que simplesmente foi absolvido diante de um tribunal, ao qual pesava condenações contra ele. Ele foi mais do que absolvido, ele foi, na verdade, declarado justo. Por quem? Por Jesus Cristo, que cumpriu toda a lei. Jesus Cristo é nada mais, nada menos que o cumprimento de todas as profecias do Antigo Testamento em relação ao sacrifício. Lembra o sacrifício que tinha que ser um cordeirinho puro, sem defeito, precisava ser o primeiro, e então Jesus Cristo vem e cumpre tudo aquilo. Inclusive cai sobre ele a punição da lei. Por conta disso, nós somos declarados justos. Mas aqui no capítulo 8, muitos fazem uma comparação. Eles dizem que é o seguinte, olha, no capítulo 7, era uma espécie de crente. No capítulo 8, é um outro tipo de crente. Eles dizem que é o seguinte, olha, são 2 tipos de cristãos. O cristão carnal e o cristão espiritual. A própria afirmação já é contraditória. Como assim? Cristão carnal. Não tem como juntar essas coisas. Mas alguns fazem essa divisão errada. Eles dizem, olha, ali em Romanos capítulo 7, como nós lemos, olha, o bem que quero fazer, isso não consigo, mas o mal que não quero, esse faço. Eles dizem assim, olha, isso é aquele crente relapso, que tenta fazer as coisas, mas não consegue, está sempre dando desviadinha. Não existe esse tipo de crente, crente carnal. Ou a pessoa é crente ou a pessoa é ímpia, não existe meio termo. Alguns dizem que existem, olha, 3 tipos de pessoas, né? O ímpio, o crente carnal e o crente espiritual. Mas não é isso que Paulo está falando aqui. Aqui Paulo está fazendo uma comparação, na verdade, entre o cristão e o não cristão. O não cristão, aquele que é vendido à escravidão do pecado, e o crente, aquele que nenhuma condenação pesa sobre ele, que ele anda segundo o Espírito. Isso é ser cristão. Portanto, essa historinha, eu falo para você que eu durante anos aprendi errado. Essa historinha, olha, o fulano é crente, é justificado, mas ainda é um crente carnal. Não existe essa história. Eles dizem, olha, a pessoa sim, ela acreditou no Senhor Jesus Cristo, recebeu o perdão dos seus pecados, foi salva do inferno, mas continua vivendo de forma carnal. Mentira. Mentira. Porque conversão é justamente uma mudança de vida. Como pode? A pessoa se arrepende dos seus pecados, é transformada por Deus, se converte, recebe o Espírito Santo e continua vivendo da mesma forma. Eu não estou dizendo que todas as mudanças acontecem do dia para a noite. A gente sabe, tem pecados que às vezes demoram tempos, mas aquele que começou a boa obra, ele é fiel para terminar. Uma coisa é fato, a gente já não é quem a gente era, não somos mais essa pessoa, e nós vamos mudando dia a dia. Então, portanto, não existe essa história. Eu quero passar aqui então só alguns princípios hoje. Primeira coisa que nós precisamos entender é que o crente, ele não anda segundo a carne. Quando a Bíblia diz, olha, não andamos segundo a carne, tem 2 significados, né? E eu vou abordar os 2 aqui. Mas, primariamente, aqui Paulo não está falando de ações pecaminosas, porque às vezes a gente já associa, né? Ah, o cara que anda na carne é aquele que anda no pecado, na perversidade, na pornografia, no vício, no adultério, por aí vai. Mas, primariamente,
Paulo não está tratando disso, de maus atos ou ações pecaminosas. Ele está falando aqui no sentido da perspectiva de que alguém acha que é salvo por si mesmo. Isso também é ser carnal. Aquela pessoa que acha que é justificada por conta daquilo que ela faz. Ou seja, justificada pelas obras. E Paulo vem duramente combater essas coisas. Ele faz isso no capítulo 6, faz isso no capítulo 7. Aqui, de novo, ele fala, mais uma vez, o crente não anda segundo a carne. Ou seja, ele não acha que ele é salvo por conta das coisas que ele faz, mas sim por conta daquilo que Cristo fez. E quando Paulo ainda diz, olha, na carne, ele está falando da natureza do ser humano não regenerada. Porque aquele que é ímpio, a Bíblia diz que ele é o não regenerado, como eu falei em Romanos capítulo 7. Quem se converteu, quem em Cristo converteu, ele passa a ser regenerado, é feito filho de Deus. Mas aquele que é ímpio, a Escritura diz que ele é um não regenerado. Eu vou deixar bem claro, não regenerado não tem a ver com frequentar a igreja. Porque às vezes pessoas pensam, não, fulano frequenta a igreja, fulano é crente. Não tem nada a ver. Frequentar a igreja é uma coisa. Ser crente, filho e filha de Deus é outra totalmente diferente. É óbvio, né? Quem é crente vai frequentar uma igreja. Esse papinho de desigrejado, eu sirvo a Deus na minha casa. Mentira. É balela. É história para boi dormir. É pessoas que querem viver no pecado e arrumam uma desculpa dizendo, não, mas a Bíblia diz que a igreja era nas casas, que a igreja somos nós. Pergunta para ele assim, olha, mas em qual casa você se reúne semanalmente para adorar a Deus? Nenhuma. É isso que Paulo está combatendo. Então, o fato de frequentar a igreja não significa muita coisa. É claro, nem todo que frequenta a igreja é crente. Mas todo crente frequenta uma igreja, uma congregação, é pelo menos isso que se espera. Porque lembra que Hebreus diz, não deixe de congregar? É como que alguém que diz que tem Deus e não cumpre esse mandamento tão básico? A Bíblia dá o exemplo de Nicodemos. Esse homem era mestre da lei. Não era um membro da igreja. Ele era membro do Sinédrio. Era mestre da lei, sabia tudo da Bíblia. Todavia, Jesus disse para ele, olha, necessário para você é que você nasça de novo. Ou seja, ele estava dentro da igreja, sabia tudo das Escrituras. Era praticamente um PhD no Antigo Testamento. Só que Jesus vem e diz, você só não é filho de Deus. Você precisa nascer de novo. Foi essa também a acusação que Jesus fez para muitos outros. Todo que se diz cristão, mas acha que é salvo por conta daquilo que ele faz, por conta das suas obras, da sua justiça, infelizmente ele ainda continua perdido nos seus pecados e continua condenado. Como eu disse, alguns dividem aqui Romanos, né? Romanos 7 é o crente carnal, o derrotado. Porque lembra que nós estudamos essa parte? O bem que quer fazer, isso não consigo. Olha, o querer fazer o bem está em mim, não porém o efetuar. E eles dizem, olha, esse é um tipo de cristão. É aquele que apenas se converteu, mas ele não foi cheio do Espírito Santo, não recebeu uma segunda bênção. É assim que alguns dizem. Eu vou provar para você que isso é mentira. E eles dizem que em Romanos capítulo 8 já é o crente espiritual, o vencedor. Como se tivesse, né, crente derrotado e crente vencedor. Nós, por natureza, diz a Escritura, somos mais que vencedores. Então, que história que é essa de crente derrotado? Eu não estou dizendo que não passamos tribulações, dificuldades, mas em Cristo, diz a Escritura, somos mais que vencedores. É que alguns dizem que a santificação, ela é uma segunda bênção. Como assim? A primeira bênção é quando você se converte. Sabe aquele dia onde você é tocado? Você reconhece o seu pecado? Você olha para dentro de si e vê o quanto você é mau. Aí você converteu. Você sabe que você precisa de um Salvador. Assim como Maria disse. Olha o que Maria disse. O meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Ela sabia por mais, olha, Cristo morou aqui no meu ventre. Mas eu preciso de um Salvador. Assim foram todos os homens de Deus e todas as mulheres de Deus. Mas eles dizem que esse é um passo. Mas há uma segunda bênção. Como assim? Não importa se você é justificado, se seus pecados foram perdoados. Há uma outra bênção que é possível você alcançar. E qual é essa bênção? É o batismo com o Espírito Santo, como se fosse uma segunda coisa. Primeiro você converte, depois você é batizado com o Espírito Santo. Que eles dizem assim, olha, se você está lutando e você tem sido um fracasso, se você tem tido derrotas em cima de derrotas, você precisa saber, há uma segunda experiência que está acessível a você. E qual é essa segunda experiência? Eles dizem que é o batismo do Espírito Santo, ou seja, você primeiro converte e depois você é cheio do Espírito Santo. Essa é a diferença que eles colocam entre Romanos 7 e Romanos capítulo 8. Mas você percebeu que Paulo não diz nada parecido com isso aqui no contexto? Por mais que você vasculhe o contexto aqui, você pode tentar arrancar tudo.
Como conseguem ter essa ideia, coisa que Paulo não coloca nenhuma vírgula, que dá tal entendimento para nós? A gente precisa ir para o contexto da Escritura. Eles dizem assim, olha, até aqui você não tinha o Espírito Santo. Eu já vi pessoas sérias dizendo, até Romanos capítulo 8, Deus não tinha falado sobre o Espírito Santo. Será que não? Está vendo? Aquele era o crente que converteu, mas sem o Espírito Santo. Depois, capítulo 8, ele fala do Espírito Santo. Uma que é mentira. Você pode só voltar comigo aí, uma página, ou duas, Romanos capítulo 5, versículo 5. Será que antes Paulo não tinha falado sobre o Espírito Santo mesmo? Romanos 5, 5. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado, nos foi dado. Então, como assim Paulo não tinha falado do Espírito Santo ainda? Que até que então era apenas o crente sem o Espírito Santo, depois teve uma segunda bênção. Um pouquinho mais para frente, Romanos 7, versículo 6. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito, e não na caducidade da letra. Portanto, o que nós de fato acreditamos é que quando você realmente consegue enxergar que você é pecador, isso é obra do Espírito Santo. Lembra que Paulo disse? Apenas o Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo. Sabe aquele dia que você olha para dentro de si e diz, meu Deus, como eu sou mau. A partir desse momento que você entra em convicção de pecado, que você se arrepende e que você clama por um Salvador, a Bíblia diz que nesse instante que você se converte, você é cheio, selado e batizado com o Espírito Santo. A diferença que a Escritura coloca é que posteriormente nós devemos buscar a plenitude do Espírito Santo. E não mais o batismo. Nós somos selados com o batismo quando convertemos. Tem uma pregação só sobre o Espírito Santo, você pode pegar aqui se você quiser depois. Somos salvos, convertidos, selados quando nos convertemos. Depois, precisamos sim buscar a plenitude. É como se fosse um carro. O carro você não abastece uma vez na vida só. Você precisa constantemente abastecer. E é isso que Paulo diz em Efésios. Enchei-vos o Espírito Santo. De que forma? Ele começa a dizer, cantando, falando salmos, mulheres sendo submissas ao marido, marido amando a esposa, pais não provocando a ira nos filhos, filhos sendo submissos aos pais, honrando os pais. Todas essas são formas, até o empregado sendo fiel ao patrão, diz a Escritura, que é uma forma de ser cheio do Espírito Santo. Então é isso que a gente acredita. Infelizmente o ensino pentecostal, por conta do ranço católico, eles ensinam que você está sob condenação, a não ser que você seja uma pessoa boa. Se você é uma pessoa dedicada, esforçada, se você se santifica, o que é se santificar? Não tem a ver com perfeição. Tem a ver com se separar, porque santo significa separado, colocado à parte. Assim como o marido é colocado à parte para a esposa é colocada à parte para o marido, assim diz a Bíblia que nós também somos santos colocados à parte. Só que eles dizem assim, olha, quando você santifica, quando você se separa do pecado, quando você não se mistura com as coisas do mundo, aí então você é justificado. Mas não é isso que a Escritura afirma. É muito pelo contrário. O que salva a mim e a você, nós precisamos sempre ter em mente, eu tenho batido nessa tecla durante muito tempo. O que salva a mim e a você não é aquilo que nós fazemos, não é a nossa santificação, não são as nossas obras, mas é a justificação, é o que Jesus Cristo fez há 2000 anos atrás numa cruz. Aquele fato é que salva a mim e a você, apenas aquilo. Não é a cruz mais o sábado, a cruz mais as boas obras, a cruz mais alguma coisa. É apenas a cruz de Cristo, o sacrifício dele nos justifica. E por conta desta justificação que nós recebemos, mesmo sem merecer, diz a Escritura que nós somos capacitados a nos santificar, ou seja, nos separar daquilo que é pecado. Portanto, a santificação é resultado da justificação, não o contrário. Não é a justificação que é resultado da santificação, mas a nossa separação do pecado é fruto do sacrifício de Jesus Cristo por mim e por você. E o cristão, ele não anda, óbvio, segundo a carne, segundo a sua justiça própria, porque ele sabe, o que eu tenho porque Deus deu. Se eu sou salvo, não sou salvo porque eu sou bom. Esse é o problema de muitos. Eles começam a colocar o orgulho sem perceber no cristianismo, porque ele começa a se comparar com o próximo. Olha, por que eu sou salvo? Olha a vida do fulano. Eu podia estar matando, roubando, prostituindo. Olha, o outro até hipócrita, vai à igreja, faz um monte de coisa, mas olha a vida dele. Eu não, eu sou diferente.
não mata, não rouba, não fuma, não faz nada dessas coisas. Ele começa a colocar a justiça própria e se esquece que o cristão, na verdade, ele só anda debaixo da graça do Senhor. Mas segundo, olha, como nós, essa é a 40ª pregação de Romanos, eu acho, é fundamental, é de fundamental importância a gente de fato saber doutrina, sabe por quê? Olha, no dia da crise, o que sustenta a mim e a você é a doutrina. Eu sei que, infelizmente, muitos são pragmáticos, aqueles cultos onde se vê anjo para tudo que é lado. Eu, particularmente, acho estranho quando alguém vem e fala, vi um anjo, será onde? Eu falo, o que você fez? Tirou selfie com ele? Que é quase isso que falta. Lembra no Antigo Testamento? Ou até mesmo no Novo, quando as pessoas viam um anjo, que era o símbolo da presença de Deus, muitos caíam com o rosto em terra. Ficavam apavorados, porque normalmente vinha para executar juízo. É claro, há exceções onde o anjo vinha para abençoar, como foi para Maria, lembra? Apareceu para Maria, você vai ficar grávida. Mas nós temos que aprender a cada dia mais, principalmente essas doutrinas em relação a Romanos, que são fundamentais para a vida do cristão. Segundo princípio, como identificar quem anda segundo a carne? Esse é o assunto aqui de Paulo, né? Versículo 4 e 5. Você pode acompanhar comigo novamente, por favor? Romanos 8, 4. A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Como eu falei, aqui Paulo muda até a palavra no original. Primeiramente ele falava dessa questão da justiça, primeiramente, mas agora ele fala em outro termo. Ele está falando no sentido de viver da carne, cogitar das coisas da carne, no sentido de que, o que tem norteado a sua vida? Quais tipos de pensamento? O que tem norteado a sua vida? O que tem governado você? O que regula o seu modo de viver, o seu modo de pensar, o seu modo de agir, a sua prática diária? Quais tipos de pensamento? São pensamentos espirituais ou são pensamentos apenas naturais? Porque carnal também tem a ver com natural. Aquilo apenas que está aqui debaixo do sol. Você sabe, eu e você vivemos no mundo. Precisamos pensar das coisas do mundo. Precisamos pensar no leite das crianças, no aluguel que vence, nas contas de luz. Precisamos pensar. Mas a diferença do cristão para o ímpio é que o cristão, ele acima de tudo, ele pensa em primeiro lugar nas coisas espirituais. Ele sabe que o reino dele não é aqui deste mundo, diferentemente do ímpio que consegue olhar apenas aqui porque é terreno. Olha apenas para onde os olhos dele conseguem alcançar. Ele nunca consegue olhar para cima. Saber que essa vida aqui é passageira. Você sabe, vivemos aqui em média 75 anos. Quem passa disso é hora extra. Mas o ímpio vive apenas com os olhos aqui. Quando Paulo diz, olha, as coisas da carne, que as coisas da carne limitam, né? De fato, elas militam, elas vão contra as coisas que são espirituais. Pode ver, às vezes nós nos preocupamos com tantas coisas, esquecemos de olhar para cima, esquecemos de buscar a Deus. Às vezes temos tantos problemas que ficamos preocupados mais com o problema do que quem pode resolver o problema. Isso é agir com a mentalidade carnal, apenas com as coisas aqui da terra. Nós não devemos limitar as coisas da carne apenas a prazeres sensuais. Isso faz parte também. Mas a expressão pensamentos carnais, como ele diz aqui, né? Cogitas das coisas da carne, é muito mais abrangente. Olha o que Paulo diz em Gálatas, capítulo 5. Gálatas 5:19. Falando sobre os frutos do Espírito e os frutos da carne. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia. Lascívia tem a ver com prostituição, né? Desejo errado. Idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, que é a mesma coisa que contendas, brigas, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a esta, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Esses são os frutos da carne que Paulo relata. Totalmente diferente depois em Gálatas 22, quando ele começa a falar sobre os frutos do Espírito. Em 1 João 2,15, João diz para nós, não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo, porque as coisas que existem no mundo são inimigas de Deus. Inimigas de Deus. Como assim? Se você pensa, meu irmão,
num bem que você pode alcançar apenas aqui, você não pensa num bem maior, a Escritura diz que você está pensando de forma carnal. Você está pensando apenas com a cabeça aqui, neste mundo. Em 1 Coríntios 15, Paulo diz assim: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, ele não diz que nós não podemos ter esperança aqui, é óbvio que devemos ter. Devemos batalhar para dar o melhor para a nossa família, para deixar boas coisas para os nossos filhos. Não é proibido você querer avançar, prosperar aqui, ter um emprego melhor, um salário melhor, um carro melhor, uma casa melhor. Não tem problema. Mas Paulo diz: olha, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida aqui, apenas, somos os mais infelizes de todos os homens. Ou seja, se você pensa apenas aqui, a certeza é de você ser infeliz. E eu venho falar para você coisas que às vezes não são tão pecaminosas, na verdade, coisas que são justas. Por exemplo, casamento Deus planejou. Mas se sua vida é o casamento, o que vai ser de você? E se não casar? E se ficar para titio, para titia, o que acontece? Consegue ver que o seu pensamento estava apenas aqui? Filhos, é bênção. Mas tem pessoas que não podem ter. E se você pensa apenas aqui neste mundo, você está lascado. Não devemos deixar de pensar nas coisas do alto, sempre em primeiro lugar. Paulo diz isso: olha, pensais nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Eu não sei você, mas eu tenho planos de mudar de casa, um salário maior, nada errado quanto a isso. Mas muitos colocam a esperança, o projeto de vida dele, do minha casa e minha vida, é apenas aqui. Olha, o dia que eu tiver tal salário, eu vou ser feliz. O dia que eu tiver tal casa, ou uma casinha dessa, põe ali. Põe para frente. Apaga aqui, por favor, Paulo. É o sonho de muitos, é isso aí, né? Se não me engano, é do Justin Bieber essa casa, eu acho. Tá vendo lá? Ruim, né? Horrível. Muitos pensam assim: olha, o dia que eu tiver uma casa dessa, daí eu vou ser feliz. Conhece o Robin Williams? O Pat Adams, doutor da alegria? Ele tinha uma casa parecida com essa daí. Sabe o que ele fez? Suicidou. Olha, um dos filmes que ele fez era trazer alegria para doentes em hospitais. Como pode alguém, dessa forma, acabar se suicidando? Você sabe, a lista é grande, de pessoas que conquistam grandes objetivos, coisas que eu e você talvez nem sonhamos um dia, mas são depressivos, se suicidam, porque pensam apenas nas coisas terrenas. Eu não sei quanto a você, mas se você tem o objetivo de ter uma casa dessa, nada contra também. Se conquistar, louvado seja Deus, não esquece de chamar a gente, né? Fazer comunhão num lugar desse é bom, né? Piscininha. Mas o meu projeto de vida é outro. É outra casa, né? Essa daí. Esse é o plano, minha casa, minha vida, que todo crente deve ter. Aquilo que nós estamos preparando, aquilo que Deus está preparando para a gente lá em cima. Acende aqui, por favor, Paulo. Esse deve ser o nosso grande objetivo. Agora eu pergunto para você: aonde estão suas maiores ambições? Eu sei que ambição pode até parecer uma palavra negativa, mas aonde estão suas maiores ambições? Apenas aqui? Passar na faculdade, num concurso público, ganhar 5 mil por mês, ter 3 filhos, casa, carro novo. É só isso. Apenas aqui. Qual que é o seu objetivo a ter um bom salário? Apenas dar uma condição de vida melhor para a sua família? Ora, isso é digno, isso é justo. Mas é só isso. Você não pensa que talvez com um salário melhor você pode ajudar pessoas? Você pode ajudar mais, você pode contribuir mais? Qual o seu objetivo de ter uma casa grande? Se não for, às vezes, também para acolher pessoas que precisam de acolhimento? Eu e você precisamos pensar também que as nossas bênçãos naturais precisam ser usadas de forma natural, de forma espiritual. Nós sim, assim que Deus nos abençoar, nós também devemos ter por obrigação ser bênção na vida de outros. Olha, tem um irmão que faz propaganda com a gente na rádio, faz uns 3, 4 anos já. Ele dá o dobro, ele contribui com o dobro que as pessoas contribuem, só que não faz nem propaganda, não coloca nem vinheta dele. Porque você sabe, né, nós temos lá as propagandas que ajudam a custear a nossa programação. E ele diz assim: não, eu faço isso aí para ajudar a divulgar o evangelho. Porque como eu não tenho tempo de sair de porta em porta batendo, a minha contribuição, Deus me proveu um bom salário, me deu um bom salário, e eu posso ajudar mais, e eu sei que a minha ajuda nessa parte vai ajudar outros. E é só você fazer a conta aqui. Por exemplo, quantos aqui já ouviram nossa programação na rádio? Levanta a mão. Tem até visitante hoje que veio justamente por conta da rádio.
O Edivaldo está com a gente desde o começo, ele é a esposa dele, por conta da rádio, mais um monte de gente. Você consegue ver como alguém usa algo natural, o dinheiro, algo que em si é sujo, para transformar em algo espiritual, para abençoar a vida de outros. E é assim que nós devemos ser. Em Mateus, capítulo 16, versículo 23, Jesus diz assim: arreda Satanás. Você lembra quando Pedro, versículos antes, tinha sido usado por Deus. Olha, não foi carne nem sangue que a gente revelou, mas logo depois, Pedro dá uma varada na água e diz: Senhor, não morre não. Para com essa historinha aí de morrer, sendo que era plano de Deus para o seu filho. Então Jesus vem e fala para ele. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda Satanás, tu és para mim pedra de tropeço. Por quê? Porque não cogitas, não pensas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Ou seja, Pedro, você é muito natural, rapaz. Você acabou de ser usado por Deus aqui, mas agora você é natural demais. Você precisa ser mais espiritual e pensar e cogitar nas coisas de Deus, e não apenas nas coisas aqui dos homens. Casar, ter emprego, conforto, não é pecaminoso, mas não se esqueça que são coisas que da terra passam. Casamento é uma bênção, mas passa. Filhos são uma bênção, mas um dia eles vão embora. Dinheiro é uma bênção, mas um dia ele também se vai. Eu sei que muitos pastores, eles são, na verdade, mais gurus de autoajuda, que o grande objetivo dele é incentivar você a ser um grande rico aqui na terra. Pense grande, sonhe grande. Você precisa, não pense pequeno, não. Você precisa ser ambicioso. Mas eu vim falar para você, isso é mundano. Eu não estou dizendo que nós não podemos, como eu disse, né, desejar avançar. Mas para que você quer avançar? Apenas para mostrar? Apenas para cantar uma musiquinha depois? Né? Ah, aquele que não me ajudou vai se arrepender. É para isso? Isso é mundano, isso é egoísmo. Olha a diferença do salmista. Salmo 131, versículo 1, ele diz assim: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Para que ser um sucesso? Porque para você ser um sucesso hoje nesse mundo, pode ter certeza, você vai ter que quebrar muitos dos seus princípios. Porque um cristão verdadeiro, que ama a Deus, para você conseguir ser rico, por exemplo, né? No mundo que nós vivemos, onde nós pagamos 44% em média de imposto, é muito difícil. É muito difícil. Você provavelmente vai ter que passar em cima de alguns princípios seus. Em Juízes, capítulo 9, os espinheiros ali eram que desejavam ser grande coisa. É normalmente assim que funciona. Para o homem do mundo, ser mal é quando você mata alguém. Isso é ser mal para as pessoas lá de fora. Você sabia que para Deus ser mal é você ficar desejando ser um sucesso? É você querer ser mais que os outros, em vez de buscar as coisas de Deus. Em Romanos capítulo 8, depois no versículo 7, ele vai dizer: a mente carnal é inimiga de Deus. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. E terceiro e último princípio, para encerrar: a inclinação da carne é morte e inimizade contra Deus. Versículo 6 até o 8, você pode acompanhar comigo? Porque o pendor da carne dá para a morte. Pendor é a inclinação. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Olha para cá agora, por favor. Como eu disse, carne é quando você pensa apenas em si. Porque se você pensa apenas em si, você vai ser o maior concorrente de Deus. Porque às vezes Deus não quer isso que você está pensando, ou isso que você está planejando, e você ali de forma carnal, de forma natural, fica lutando contra Deus. Agora, se você quer identificar se os seus pensamentos têm andado na mesma linha que os pensamentos de Deus, olha para o tipo de oração que você tem feito. Qual é o seu tipo de oração? É aquela oração que você diz assim: Senhor, que seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. É assim que você ora? Ou sua oração é assim: Senhor, que seja feita a minha vontade, assim na terra como nos céus. Você quer que Deus faça a vontade sua própria, em sua vida? Ou você quer que Deus faça a vontade dele? Eu sei que é uma oração difícil de fazer. Sabe por quê? Porque na maioria das vezes a nossa vontade não é a mesma vontade do Senhor. Se for, bem. Mas se não for, que seja feita a vontade dele. Porque a Escritura diz que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então identifique a sua oração. Você tem orado: Senhor, qual é a sua vontade para a minha vida? Olha, eu já cansei de ver jovens, às vezes ele quer casar,
Ele está lá, Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Senhor, mas aquela loirinha da igreja lá show, hein? Só que ele está lá, ele não quer fazer a vontade de Deus. Ele quer apenas ouvir um eco da sua própria voz. Senhor, marido, Senhor, o fulano que chegou. Ele não pensa, ela não pensa qual é a vontade de Deus. O homem, ele não aceita a vontade de Jesus, muitas vezes. Ele não aceita ser direcionado por Deus. Ele não aceita que Deus tome as decisões da sua vida. Por quê? Porque ele acha que ele sabe o melhor. Não é assim, criança. Às vezes o pai fala, filho, não faz isso aqui. Ele acha que ele é gente grande. Não, pai, eu prefiro fazer desse jeito aqui. E acaba se esborrachando. Eu lembro até hoje, meu filho estava aprendendo a andar de bicicleta. Pai, tira a rodinha. Eu falei, vou tirar uma só. Não, pode tirar as duas de uma vez. Tá bom, né? E eu andando, eu segurando o banquinho ali atrás. Pai, pode soltar. Eu falei, filho, você não sabe, acabou de andar, faz 5 minutos. Pai, solta. Soltei. Pode soltar. Pá! No carro parado. Falei. Você percebeu como nós fazemos assim com Deus muitas vezes? Deus está lá, esse aqui é o caminho. Pastor, como eu sei a vontade de Deus? Lê a Bíblia. Pastor, como que eu faço para ouvir a voz de Deus? Lê a Escritura. Pastor, mas eu queria ouvir a voz de Deus de forma audível, bem alto. Você já experimentou ler a Escritura em voz alta? Você vai ouvir a voz de Deus em voz alta. Agora a pessoa não lê, não procura saber, ou às vezes sabe, né? Mas como quer fazer uma coisa errada, dá uma pulada nas páginas, Senhor, você dá uma puladinha. Como? Você vai ter o melhor para a sua vida? É difícil. Por que normalmente as pessoas vivem reclamando? Ah, o salário que eu tenho, a cor da pele, o tipo de cabelo, a família que eu fui nascer. É porque ela acha que Deus foi ruim, acha que ela tinha o melhor, e ela não se vê lutando contra Deus. Ou seja, pensa de forma carnal, age de forma carnal. Toda briga, toda disputa é por conta de cobiça, por conta de desejo de ser grande. Você percebeu que é assim? E Tiago deixa bem claro, Tiago 4:2, olha o que ele diz. Cobiçais e nada tendes, matais, invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis. Por quê? Porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Às vezes a gente pede coisa que até precisa. Pastor, preciso da casa. Eu quantas vezes antes de mudar para cá, falei, Senhor, eu orava de montão. Só que você pode orar para Deus dar uma casa para você com 2 objetivos, né? Primeiro, Senhor, eu preciso. Segundo, Senhor, ouve minha oração que eu vou testemunhar na igreja. Ó, como que Deus me ouve, hein? Você consegue ver que a mesma oração, o objetivo, na verdade a motivação é diferente? Uma é correta e a outra é errada. Mas já continua dizendo, nada tendes porque não pedis. Porque pedis mal para esbanjardes em vossos prazeres, infiéis. Não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Você não pode, meu irmão, querer agradar a Deus e ao mundo ao mesmo tempo. Por que nós vemos, por exemplo, um traficante matando o outro? Isso aí quase que não é novidade, né? Sabe por quê? Porque ele está lá. Nossa, eu tenho a minha boca. Daí ele evolui da boca para a lojinha. Daí ele pensa o seguinte, se eu matar o outro, olha o tamanho do terreno que eu vou ter. Eu vou ganhar muito mais. Ele vai e mata aquele traficante. Apenas para ter algo maior. Daí você pensa, pastor, isso é mundano, é terrível. Mas você percebeu que às vezes nós vemos isso dentro da igreja? Não percebemos? É o irmão que quer ser melhor do que o outro. E é a irmã que quer tomar o lugar da outra. Brigas entre irmãos. Um quer mais atenção. O outro quer a posição que o outro tem. E a gente não percebe essa divisão também entrando na casa de Deus. Isso é terrível. Depois aqui no versículo 7 ele diz, né? Porque o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, e nem mesmo pode estar. Você sabe, os fariseus, eles detestavam a lei de Deus. Pastor, como assim? Eles liam a Escritura? Olha, mas a partir do momento que você lê a Escritura, mas você interpreta a sua maneira, você está querendo apenas um álibi para o seu pecado. É o que muitos fazem. Eles dizem, não, até tenho Deus, eu até leio a Escritura, mas ele não quer a Escritura do jeito que Deus fez, mas do jeito que ele quer entender. Para quê? Porque assim ele pode ser feliz do jeito que ele quiser. Por que alguns não aceitam algumas doutrinas básicas? Ah, pastor, uma interpretação diferente. Na maioria das vezes não é. Sabe o que é? Rebeldia. Rebeldia. Pessoas que querem viver de forma errada. E por isso não aceitam. Olha, tem uma doutrina, eu não sei quanto a você, mas eu sou apaixonado por ela, eu louvo a Deus por ela. Ah, bênção. Já ouviu falar da doutrina da eleição?
de que nós somos escolhidos, eleitos em Deus, antes da fundação do mundo. Paulo deixa bem claro, já pregamos sobre isso. Não eram gêmeos nascidos. Quando Deus escolheu um, se aborreceu do outro. Ou seja, eles não tinham praticado bem ou mal, mas Deus escolheu um. E não escolheu o outro. Está claro? Uma vez perguntaram para Spurgeon, olha, por que você acredita que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo? A resposta dele foi muito interessante. Ele diz, olha, eu sou forçado a crer que Deus me escolheu antes do meu nascimento. Porque se ele fosse me esperar nascer para depois me escolher, ele não teria motivo nenhum para essa escolha. E é assim com a gente. Você percebeu como que Deus estava tranquilo lá no Éden? Foi só entrar o homem e a mulher em ação que começou a virar bagunça. É assim o ser humano. Agora, por isso nós temos que amar essa doutrina da eleição, porque se Deus não nos escolhesse por sua própria vontade, a Escritura diz que nenhum de nós escolheríamos a Ele. Agora, aquele que não aceita essa doutrina, ele não aceita a soberania de Deus, porque eles dizem, como pode? Como pode Deus escolher um e se aborrecer de outro? Ele é Deus. Ele escolhe quem Ele quer. O problema é dele. Já viu que as feministas dizem, meu corpo, minhas regras. E tem uma charge muito interessante que aparece Jesus, né, desenhado. Ele diz, meu universo, minhas regras. Crie o seu universo e então faça as suas regras. E assim funciona. Ele é soberano. Agora, por que muitos não aceitam algumas doutrinas que são claras? Por exemplo, pastorado feminino. Puxa, é só ler. Lembra quando Paulo diz a Timóteo? Não permito que a mulher ensine. Pastor, a mulher, eu já falei sobre isso, né? Mas a mulher não pode ensinar de forma alguma? Claro que pode. Pode ensinar mulheres, pode ensinar crianças, como eu já falei aqui, não tem problema. Pode ensinar de casa em casa, mas é que a maioria quer o microfone. Esse que é o problema. Mas por que não aceitam? Por que não aceitam essa história esse fato bíblico de que apóstolos são apenas os da Escritura? É porque são arrogantes e orgulhosos. Porque você sabe, né? Apóstolo é mais que pastor. Às vezes eu conversava com um rapaz, ele uma semana atrás era pastor. Daqui a pouco eu estou vendo lá no Facebook, apóstolo fulano de tal. Eu falei, Deus, já foi promovido, quem promoveu ele? Que plano de carreira maluco é esse? E eu achava que ele era meu amigo, né? Eu falei, fulano, faz isso não. Pô, continua como pastor mesmo. Nós somos apenas serventes da obra de Deus. Olha, quem fez a planta, quem edificou ali foram os apóstolos. Nós estamos aqui apenas para seguir a planta. Na hora que eu falei para ele isso, ele falou, pastor, já chamou de pastor, né? Ou seja, cuidado agora! Fica com a sua ideologia, que eu fico com a minha. Eu falei, nossa, e bloqueou eu no Zap ainda. Feliz. Quis nem falar mais. Eu falei, Deus do céu. Mas por que muitos não aceitam? É porque eles são carnais. Eles querem ser um sucesso aqui na terra. E se esquecem que as inclinações da carne sempre darão em morte. É sempre assim. Por isso a Bíblia nos diz que nós devemos ser espirituais, pensar os pensamentos de Deus. E sobre essa parte eu vou falar mais semana que vem. Amém, meus irmãos? Você pode ficar de pé então por um instante, por favor?